Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação. E eu os farei voltar a este lugar, e farei com que nele habitem em segurança. Então serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Amém. Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite nós estamos diante de Ti, louvando e agradecendo o Teu santo nome. Sabe, Pai querido, nessa noite iremos ouvir agora a Tua palavra. Peço, Deus, que o Senhor venha estar falando conosco nessa noite. Que o Senhor venha estar ministrando o coração dos Teus amados, aquilo no qual nós necessitamos ouvir, Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Cumpra o Teu querer neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, amém? Bom, antes de mais nada, nós estamos aí no fim do ano. 2022 passou que nós nem vimos, né? Os dias estão se abreviando. Quem lê a Bíblia, quem ouve a palavra do Senhor, percebe-se que Jesus Cristo ele diz que os dias estariam mais curtos, né? O Senhor abreviaria os dias. E como nós estamos vendo, já estamos no mês de dezembro, e nem parece que foi ontem que tinha começado o ano. Mais uma campanha, a última do ano, para fechar o ano. E depois de aprendermos a respeito dos frutos do Espírito Santo, a respeito da vontade do Senhor. Mês passado falamos um pouquinho de adoração, que é a conclusão, né, do fruto, do qual o propósito de Deus. Aqui nós estamos falando a respeito de uma unidade. Unidade é propósito do Senhor. Por que unidade é propósito do Senhor? Porque você não nasceu só. Você não está sozinho. Tanto é que quando Deus fez o ser humano, Ele criou dois. Se fosse para nós ficarmos sozinhos, Deus não tinha feito uma companhia, né? E dos dois fez um. Amém? Amém. Os dois são uma unidade. E a palavra do Senhor, agora vamos entrando nessa palavra. Quando Deus responde, dá essa palavra para Jeremias, se você for ver o início do capítulo, nós vemos que a cidade de Jerusalém está sitiada. Jerusalém está prestes a ser entregue para a Babilônia. Então os campos lá fora já estavam devastados. E algo interessante acontece que antes, já que já está falando do capítulo, né? Logo no início o Senhor fala para ele que o primo dele iria vender um terreno para ele. Interessante. Você vai ter que comprar o terreno do seu primo, porque ele vai vir e vai falar para você comprar o terreno dele. Para uma terra que está sendo devastada pela guerra, o terreno já está queimado, já está pisoteado, o terreno está nas mãos do inimigo. Você vai ter que comprar uma terra que não é sua. Deus fala para Jeremias: você vai comprar a terra do seu primo.
E assim como o Senhor falou, o primo dele veio. Falou, olha, tem um terreno aqui assim, assim, assado, por você ser meu primo, ser meu parente, pela lei você tem direito de comprar ela, antes que eu procure outros. E ele foi lá e comprou. Por que ele comprou? Porque Deus falou que futuramente as terras voltariam a ser compradas e vendidas. As terras voltariam a produzir os seus frutos. O Senhor já estava dando uma promessa ali no meio da desolação. Tanto é que depois que ele compra o terreno, as escrituras ele fala para que o rapaz enterrasse num vaso, enterrasse num lugar seguro, que guardasse, que conservasse por muitos e muitos tempos. E ele fala a promessa, assim diz o Senhor, depois dessa desolação, voltaremos a ter prosperidade, as terras voltarão a ser. E por que isso? Por que a terra estava sendo desolada? Porque o povo tinha sido desobediente, né? E o interessante é que antes de eu receber esse tema, né, a respeito dessa palavra, eu estava meditando no livro de Isaías, e eu gostaria de ler alguns versículos com vocês, que diz assim, Isaías 27, a partir do verso 7, que diz assim: será mesmo que o Senhor castigou Israel como fez aqueles que castigaram o seu povo? Ou o matou, assim como fez com aqueles que mataram o seu povo? Com Xô o exilou e tratou, com forte sopro os expulsaste no dia do vento leste. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e será todo o fruto de perdão do seu pecado, quando ele fizer com todas as pedras, aqui não importa, até ali, que este será todo o fruto de perdão, ou seja, o Senhor expulsou o seu povo da sua terra, tratando eles, para tratar eles, para expiar o pecado deles. Amém? Muitas vezes acontece coisa em nossa vida e nós falamos, Senhor, por que está acontecendo isso? Está muito difícil, está muito apertado. É um tratamento do Senhor. E muitas vezes, aqui, para com o povo que aconteceu ali, o povo estava sendo muito egoísta. O povo estava pensando apenas neles, né? Tanto é que conhecemos, aqui só tem obreiros, né? Conhecemos a palavra do Senhor e quando vemos que depois que Deus tira o povo de Israel do Egito, que Moisés vai orar, falar com o Senhor, receber a lei, o povo começa a entrar em desespero e começa a pensar apenas neles mesmos. Por quê? Nossa, Moisés está demorando. Moisés morreu, o que aconteceu? Não, está errado. Então vamos adorar aqui. Vamos fazer um bezerro para nós e vamos adorar esse bezerro e vamos embora. O povo é egoísta. Depois que eles conquistaram a terra de Israel lá em Canaã, por um tempo, enquanto eles estavam com Josué, enquanto Josué estava vivo, eles estavam ali, lado a lado com Deus. Só foi Josué morrer e o que aconteceu? Cada um começou a olhar para o seu próprio umbigo, cada um começou a fazer a sua própria vontade, começaram seus próprios interesses. A unidade ali se acabou. Por isso que Deus pega, por tanto amar aquele povo, Deus pega e levanta os juízes para trazer novamente o povo, né, novamente no caminho. E o interessante, unidade, um com todos, um com Deus. Deus ele rejeita o egocêntrico, que só pensa em si. O egocêntrico ele é orgulhoso. Verdade, Deus. Por quê? O que
a palavra do Senhor nos fala a respeito do orgulho. Que Deus ele abate o orgulho. Deus ele destrói, humilha o orgulhoso. Tanto é que o que ele faz com o seu anjo mais orgulhoso de todos? Abateu ele, mandou ele lá para o fundo, lá condenou ele, está condenado. O orgulho tem origem em Satanás. E é por isso que Deus rejeita o orgulho. Porque o orgulho faz com que as pessoas não dependam do Senhor. O orgulho faz com que as pessoas não se juntem uns aos outros. O orgulho faz com que a pessoa dependa apenas dele mesmo. Porque ele pensa, eu tenho saúde, eu trabalho, eu faço. Eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém. Eu sou inteligente. A minha habilidade, eu tenho dons, eu tudo faço, eu tudo aconteço. E o interessante de unidade, nós estamos vendo os jogos da Copa aí, né? Sexta-feira, o Brasil perdeu, né? E perdeu uma derrota feia. Os times, 1 por 1, 9, aqueles jogadores são ótimos, são excelentes. Mas, em equipe, em unidade, eles não foram nada. Porque eles perderam para uma equipe inferior a eles. Porque eles não agiram em equipe. Eles não agiram em unidade. Por quê? Pelo fato de cada jogador ser bom, nossa, estrela, todos são estrelas, todos são titulares nas suas melhores equipes do mundo. Eles queriam mostrar o seu talento, eles queriam se aparecer, e esqueceram da unidade, esqueceram do conjunto, esqueceram da equipe. Eles se esqueceram do propósito da equipe naquela competição. Qual foi o resultado final? Nos acréscimos tomaram um gol e perderam. Ainda bem que quem perdeu não podia perder, né? Mas perderam. Meu Deus, é verdade. A nossa caminhada é dessa maneira. Não adianta nós começarmos bem, vitoriosos, dando goleadas nos primeiros jogos tranquilo. Mas quando chegar no final da nossa caminhada, nos acréscimos, no segundo tempo, nós esquecemos qual que é o nosso propósito. Meu Deus. E tomarmos um gol. É verdade. Não dá para correr atrás. Aí você vai correr atrás do prejuízo no finalzinho. Às vezes dá tempo, às vezes não dá tempo. E por isso que quando Deus ele responde a oração de Jeremias, que ali é a resposta de uma oração. Deus ele pega e fala: eu vou trazer eles de volta, e eles serão o meu povo. E aqui ele fala: e eu colocarei neles um só coração e um só caminho. Tem algumas traduções que falam um só propósito. Aleluia. Adorar. Amém. Tem um versículo, tem uma tradução que fala adorar-me. Aqui fala, um só, para que me temam. Adorar a Deus, temer a Deus é a mesma coisa. Para adorar a Deus. Esse é o propósito do Senhor para com o seu povo. Esse é o propósito do Senhor para com a sua igreja. Aleluia. Esse é o propósito do Senhor para com a humanidade. Amém. Glória a Deus. Aqui Deus ele já está falando, vocês irão passar por diversas situações. O povo ali estava passando por uma situação terrível, pois a cidade onde eles viviam estava cercada pelo inimigo. Já estava começando a faltar alimento. É a mesma coisa que está acontecendo agora lá na Ucrânia. Já está começando a faltar alimento agora no inverno. Lá o inverno é tenebroso, é frio demais. Pensa, não ter gás para poder aquecer o fogão. Como que aquele povo não deve estar no desespero? Verdade, Deus.
o povo daqui de Israel também estava nesse mesmo desespero, porque eles estavam cercados, estava começando a faltar mantimento. E se você for pesquisar um pouquinho na história, as famílias estavam começando a comer os seus filhos para não passar fome. Estavam começando a comer os doentes. Que situação! A que ponto o pecado de uma nação chegou? Verdade, Pai. Deus não queria aquilo para aquele povo. Deus quer o melhor para o seu povo. Aleluia. Por isso que o plano de Deus para aquele povo foi exilá-los, foi lançá-los para fora. Foi mandar uma nação inimiga acabar com tudo para poder fazer algo novo. Verdade. Quando esse mesmo Jeremias ele estava lá tendo a visão lá do vaso do oleiro, o que Deus fez com o vaso? Né? O que o oleiro fez com o vaso? Para se ter algo novo, é necessário quebrar o velho. É, Deus. Para se ter uma mudança, é necessário quebrar o velho. Assim como o oleiro fez com aquele vaso, o vaso era a nação de Israel. Precisou quebrar tudo. Aí a palavra do Senhor nos fala que a cidade foi devastada, os campos foram queimados, os muros foram derrubados, seus portões foram queimados, toda a plantação foi roubada. E o inimigo viveu ali por muito tempo, para que aquele povo recebesse o perdão, tal como eu li em Isaías. Aquilo foi como uma expiação do pecado deles, foi como um perdão. E olhando para não a nação agora, mas para a humanidade, o que Jesus Cristo fez por nós? É, Pai. Não é verdade? Olha o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Esse dia eu estava conversando com a Thaís antes dela dormir e eu falei para ela, né, que Deus criou o ser humano para ter contato com Ele, para ter comunhão com Ele, para andar em unidade com Ele. Aleluia. Tanto é que a palavra do Senhor nos fala que toda tarde, depois de um longo dia de trabalho, Deus vinha, se assentava, eu não estou imaginando, né? Mas ele se assentava com Adão e com a Eva e trocava ideia com eles. Fala, e aí, como foi seu dia? O que você fez? Né? Aí tá brincando com ela, falando, poxa, hoje eu vi aquele bichão, aquele felino lá, eu dei o nome dele de leão. Eu dei o nome daquele bicho de gato. E assim Deus ia conversando com o ser humano. Eles estavam ali em unidade. E esse é o propósito de Deus para com a humanidade. É, Deus. Aleluia. Andar lado a lado com o ser humano. Mas infelizmente, aí eu expliquei para ela, devido a Deus ser santo, ser puro, ser justo, pelo fato do homem ter desobedecido a Deus, portanto amar a Deus, Deus foi obrigado a exilá-lo. Deus exilou Adão e Eva do jardim. Deus tirou eles, lançou eles para fora. Para quê? Para que eles não viessem a morrer em seus pecados, para perdoar os seus pecados. Verdade? Adão e Eva foram os primeiros exilados da história da humanidade. Estavam ali no jardim maravilhoso, tinha tudo do bom e do melhor, e eles acabaram desagradando a Deus. E isso fez com que eles fossem exilados da presença de Deus. E o plano de Deus não é que o ser humano seja exilado da sua presença, esteja fora da sua presença, esteja longe da sua presença, longe da sua nação. O plano de Deus era com que ele se aproximasse. É por isso que o plano de Deus foi enviar Cristo Jesus para fazer esta reaproximação, né? E aí ele fala que eles voltarão a ser, né? Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus.
E eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Esse é o coração. Por que ele falou um só coração? Porque nós somos diversos membros, mas nós temos um único propósito. Amém. Glória a Deus. Nós temos um único coração, Amém. uma única vontade. Glória a Deus. Aleluia. Esses dias eu estava me perguntando não, estava meditando, pensando. Deus, Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, amém? Amém. Ele tudo pode. Tanto é que a pastora leu ali agora, que toda a autoridade me foi dada, Jesus, Se Ele podia fazer todas as coisas sozinho, por que Ele chamou 12 pessoas diferentes para andar com Ele? É Não é Deus. verdade? E se você for estudar um pouquinho a respeito de cada pessoa que Jesus escolheu, era um pior que o outro. É Deus, verdade. Era um pior que o outro, um diferente do outro. É. Ali tinha guerreiro também. Ali tinha ladrão, tinha pescador, tinha cuidador de gado, tinha os que trabalhavam para o inimigo. Ali entre eles, se não fosse Deus ali, se juntasse todo mundo numa sala, ia dar briga, ia dar pancadaria, porque... Verdade. Por que Jesus andou com eles? É. Propósito. Glória a Deus. Comunhão. Oh, aleluia. Comunhão. Porque Jesus ele poderia andar sozinho e fazer tudo sozinho. Tanto é que quando foram prender ele falou, se eu quisesse, poderia pedir para Deus mandar mais legiões de anjos aqui. E legiões é milhares e milhares, não é apenas alguns. Quando se fala uma legião, é mais de 1000. É Deus. Mais de 1000. Aí fala legiões no plural, ou seja, muitos e muitos. Aleluia. Glória a Deus. Ele não fez isso, ele nos deu exemplo de que a vontade do Senhor é que nós andemos juntos. Amém. Ele ensinou os discípulos a andarem juntos, Glória a Deus. mesmo em suas diferenças. Aleluia. Mesmo nas diferenças entre eles. Alguns tinham coisas em comuns porque alguns eram pescadores e eram parentes. Ali formou-se um bolinho ali e tal. Mas não, o bolinho era o bolo todo, não era apenas um. Jesus fez com que não ficasse apenas algumas camadinhas, não, foram todos. Amém. Jesus ensinou a unidade para eles. E essa é a vontade do Senhor. E assim ele fala. E algo interessante, na continuação que ele fala, para o seu próprio bem e para o bem dos seus filhos. Ou seja, novamente, eu darei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Por que será que Deus falou para Jeremias, por bem de vocês? Temer a Deus, andar com Ele, é para o nosso próprio bem. Amém. Aleluia. Porque Glória a Deus. quem não está com Deus, quem não teme a Deus, passa mal. É verdade. O povo estava passando mal. É Jesus. Ali eles estavam vivendo o exemplo daqueles que não temiam a Deus. Passou mal, passou por dificuldades. Perderam-se muitas vidas por causa da desgraça, por não temerem a Deus, por não adorarem a Deus, adorar outras coisas, adorar os outros deuses, os deuses das outras nações. O povo ali estava rebelde, desobediente, não olhando para o Senhor. E ele pega e fala, temam a mim por bem de vocês. Pai. E por bem do filho de vocês também. Aleluia. Porque através de vocês os seus filhos serão abençoados. Amém. Através do temor que vocês terão a mim, os seus filhos serão abençoados. Louvado seja Deus. Aí ele fala aqui, farei
com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Deus maravilhoso. Ou seja, Deus ele nunca, jamais vai deixar de fazer o bem através dessa aliança no qual Ele fez conosco. E hoje Ele fez essa aliança conosco através de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Cristo Jesus, Ele pôde concluir aquilo que o ser humano não conseguia concluir, aquilo que os animais não concluíam. Que Ele fez ali o conserto, perfeito. Através de Jesus Cristo nós temos essa aliança com Deus. E Ele fala, temem a mim, que eu irei fazer bem a vocês. Não me cansarei. Deus jamais se cansa. Aleluia. A Bíblia fala que Ele não dorme, Ele nem pestaneja. Nós quando aqui, quando for umas 10 horas, a gente já vai estar com sono, pescando. Quem que não liga a TV lá, senta lá e quando você vai ver, você está dormindo, passou, você nem viu. A gente dorme, a gente cansa, mas o Senhor não cansa. Amém, aleluia. E o interessante é que Ele fala, não me cansarei de fazer o Glória bem. a Deus. Não me cansarei de fazer o bem. O que você precisa? O que você necessita? Você necessita de saúde. Isso é coisa boa. Deus ele não se cansa de fazer a coisa boa por você. Aleluia. Para isso Glória a Deus. é necessário ter esse coração que Ele se propôs a dar para nós. Um coração único, um coração com um único propósito, um coração em unidade. Ele não se cansa de fazer o bem. Tá. Deus é bom. Aí Ele fala, porém o meu temor no coração deles, para que eles nunca se afastem de mim. Amém. Então, para que Deus não se canse de fazer bem por nós, é necessário que nós não nos afastemos dele. Verdade. E aí Ele fala assim, olha que coisa linda, o 41, terei alegria, eles farei o bem. Olha que bênção. Tal como o presbítero falou, quando as nossas crianças, nossos filhos pedem algo para nós, às vezes, por mais que a gente não pode, a gente se dispõe a dar. E nós fazemos ainda com alegria, nós nos alegramos em fazer o bem para os nossos filhos, não é verdade? Aleluia. Agora imagina a alegria do Senhor. Amém. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Agora imagina Deus alegre em te dar algo, em fazer Aleluia. algo, Glória a em fazer Deus. o bem por você. Não que Ele vai te dar um carro, uma casa, não. Ele vai te dar condições, Ele vai suprir suas necessidades, aquilo que você precisa. Aleluia. Se você acha que você não vai conseguir aquilo que você está precisando, não, teme ao Senhor, Ele vai se alegrar Amém. em te dar aquilo que você precisa, aquilo que você está precisando, aquilo que você necessita. Se é saúde, às vezes, tal como Paulo, ele não curou. Não, mas não é que você supera. Vai se alegrar em fazer o bem. Aleluia. E aí ele vem e fala, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. No mais profundo do ser do Senhor, Ele vai se proporcionar em fazer o bem, em te firmar nessa rocha que é Jesus. E Ele vai se alegrar do mais profundo do seu íntimo. Ele fala aqui, de todo o meu coração, de toda a minha alma. No mais profundo do íntimo do Senhor, essa é a vontade dele, que você se plante nessa rocha que é Cristo Jesus, que você tema a Ele, que você adore a Ele, Aleluia. que você tenha esse coração em unidade Oh, Deus lindo e maravilhoso. com Ele. Obrigada. Pois a Bíblia nos dá exemplos. Quando eu falei a respeito dos juízes que o Senhor levantou, Abraão, Sansão, ele foi muito egoísta. Olha o exemplo.
Deus levantou ele para que ele ajudasse o seu povo. Deus deu dons para ele, destrezas para ele, para que ele pudesse fazer maravilhas no meio da guerra, coisas que difícil você ver alguém fazendo. Sansão fez. E o que ele fez com as bênçãos do Senhor? Ele usou para si, ele olhou para si, ele olhou no seu umbigo. E o que aconteceu com ele? É verdade, meu Deus. Deus, ele é lindo, porque ele nos dá exemplo. Glória a Deus. Ele não oculta nada É verdade. dos seus íntimos, dos seus amigos, né? Ele nos dá exemplos do que é certo e do que é errado. A vontade do Senhor é que Sansão levantasse aquele povo para voltar a adorar a ele. Mas Sansão levantou o povo, ganhou algumas batalhas, mas ele olhou para ele. Eu tudo posso. Quando você se esquece, quando você olha para você, eu posso, eu sou forte, eu derroto inimigos. O que aconteceu? Perdeu sua força, foi preso, foi humilhado, furaram-se seus olhos É verdade, meu e Deus. escarneceram dele. Aí ele teve tempo, nos finalzinho do segundo tempo, lá nos acréscimos, quando o juiz já ia dar o apito final, ele se arrependeu. Aí a Bíblia nos fala que na sua morte a vitória dele foi grande, foi maior do que quando ele foi vivo. Verdade. Mas ele precisou morrer para ser vitorioso. Ele precisou perder para alcançar a vitória. Verdade. Essa não é a vontade do Senhor. É, Pai. A vontade do Senhor não é que nós venhamos a sofrer. A vontade do Senhor, é igual ele fala, para o nosso próprio bem. Não é que nós venhamos a perecer com o mundo. Sim, meu Deus. Pois esse mundo jaz no maligno e esse mundo jaz condenado. Aleluia. Jesus Cristo diz que esse mundo já está condenado. É. E a vontade do Senhor é que nós não venhamos ser condenados como o mundo. Verdade. É por isso que Ele deu esse coração. Amém. Ele falou que iria dar, né? Ele já deu. Amém. Agora basta nós tomarmos posse, né, desse coração. E eu plantarei nessa terra, tá? E aí ele fala, ó, porque assim diz o Senhor. Ah não, já foi. É isso mesmo. Toda meu coração, toda a minha alma. A vontade do Senhor é essa. Que nós venhamos andar em união com Ele. Amém. E não fica apenas nesse mês, É verdade. no qual nós estamos sendo ministrados pelos devocionais, que está sendo falado a respeito de unidade. Não, é para a vida. E essa unidade não é apenas na igreja, é na vida. Amém. Tal como foi o exemplo do jogo de futebol. Amém. Uma equipe sozinha não ganha nada. Assim também é na escola. Assim também é na empresa. Pois se existe um trabalho a ser executado e esse trabalho é difícil, por mais que a pessoa seja um ótimo profissional, ele não consegue executar a tarefa sozinho. Ah, não é, tio? Você está executando um trabalho lá, você sozinho consegue fazer aquilo lá? É, Opa, boa. Não consegue quebrar chão. É bicho feio. Então, sozinho nós não conseguimos. É necessário trabalho em equipe, é necessário olhar para o objetivo, juntar o povo e por este objetivo. Tal como Jesus usou 12 pessoas diferentes, nós somos diferentes, cada um com a sua peculiaridade, cada um com o seu talento, cada um com o seu defeito, não importa. Mas o objetivo é aquele, vamos todos juntos. Amém. Seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja na família. Glória a Deus. Uma família também, uma casa desunida não permanece de pé, não prevalece. Pensa, todo dia briga, não dá, não vira. Se não tiver união, se não tiver um propósito. Então essa é a vontade do Senhor, que
hoje, nesse primeiro dia. Eu sei que terão mais palavras, Aleluia. mas essa é o que Deus colocou no meu coração. Amém. Que nós venhamos olhar para o exemplo da desunião. O que acontece com aquele que não é unido? O que aconteceu com o povo ali? O povo ali estava egocêntrico, o povo ali estava desunido. Precisou o Senhor quebrar tudo para poder restaurar. Para ter um novo é necessário quebrar. Depois que quebrou, aí sim Deus vem Amém. e restaura. Deus vem Glória e a renova. Deus. A nossa vida é assim. Quando nós nos convertemos, nós tínhamos as nossas crenças, nós tínhamos as nossas ideias. O que Deus faz? Deus vem, nos quebra. É necessário você morrer para que você venha nascer de novo. Depois que você nasceu de novo, aí eu te coloco este coração de unidade comigo, este coração no qual o único propósito é me adorar, temer a mim, para o seu próprio bem. Amém. Pois é isso que eu quero. Eu quero o bem de vocês. Aleluia. E eu não me cansarei Glória de ao fazer o teu nome, bem Jesus. por vocês. A Glória. palavra do Senhor nos diz que Ele não se cansará de fazer o bem, mas para aqueles que não se afastarem deles e para aqueles que andarem em união. Amém. Amém? Vamos orar então. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Senhor Deus, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos preparou. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade do Senhor, Senhor, de estar reunidos com os meus irmãos dessa vez, ouvindo a tua palavra, Pai, compartilhando, Pai querido, a tua vontade. Que o Senhor venha estar, Pai querido, abençoando agora o teu povo dessa noite. Que o Senhor venha estar suprindo as suas necessidades. Que o Senhor venha, Pai querido, estar colocando esse coração em mim, Pai, esse coração nos teus filhos, naquele povo, Pai querido, que eu venha temer o Senhor, Pai querido, para o meu próprio bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha estar abençoando agora, Pai querido, os teus filhos, Pai. Que o Senhor venha estar conduzindo eles, Pai querido, para os seus lares, guardados, abençoados pelo Senhor. Que a tua palavra, Pai querido, venha fazendo água, Pai querido, sim, frutificar em nossos corações, que nós possamos, Pai querido, sim, andar, Pai querido, em unidade, Pai querido, com o Senhor, com aqueles aos nossos redor, Pai querido, seja aqui, seja nos nossos lares, seja nos nossos empregos, seja em qualquer lugar, meu Pai querido, que nós possamos andar em união contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos.